Vamos aos destaques de hoje. Estudo desvenda o DNA do queijo do Cerro. Presidente Lula visita fábrica em Betim. E final do Campeonato Mineiro é neste sábado no Mineirão. Belo Horizonte tem previsão de céu claro a parcialmente nublado e há possibilidade de chuva, acompanhada de trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais. A mínima foi de 18 graus e a máxima prevista é de 34 graus. A umidade relativa do ar está em 35%. A Prefeitura de Belo Horizonte divulga o balanço sobre o carnaval na cidade. Quem traz os detalhes é a repórter Erlaine Grace. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana, e a todos que acompanham Rede Notícia. A festa teve uma avaliação média de 8,8 e 83,8% dos foliões relataram que suas expectativas foram atendidas, de acordo com a pesquisa do Observatório de Turismo de Belo Horizonte. E essas pesquisas tiveram como base a segurança, a limpeza, a organização e a diversidade. O prefeito em exercício, Álvaro Damião, detalhou esses números. Vamos conferir. 460 desfiles, blocos de todas as regionais, 99 realizados pela primeira vez, ou seja, 99 novos blocos, 6 milhões e 5 mil bulhões espalhados pela cidade de Belo Horizonte entre o dia 15 de fevereiro e 9 de março. 1 bilhão e 200 milhões de reais gerados na economia local, 20 mil empregos diretos e indiretos. Em 2024, para vocês terem uma ideia, foram 5 milhões e meio de estudantes, 270.000 turistas do dia 1º até o dia 4 de março. Álvaro Damião falou também sobre as expectativas para o Carnaval de 2026 em relação à contratação de grandes artistas. Vamos ouvir. O Alok estava aqui. O Olodum estava aqui cantando junto com a Adriana Araújo. Da mesma forma como foi feito esse ano. O Alok estava aqui, Cleiton Romário estava aqui, Olodum estava aqui, Xamã estava aqui. Da mesma forma. A impressão que deu para alguns pode ser, e aí essas pessoas que entenderam assim, eu peço desculpa, não tem nada a ver com parar com o que fazemos até hoje para poder fazer a partir de agora com grandes artistas. Nada disso. É fazer o carnaval do jeito que a gente sabe fazer. De 270,5 mil visitantes, 94,4 declararam que o carnaval foi o principal motivo da vinda até BH. Júnior e Juliana, volto com vocês. Obrigada, Erlane. Olha, o carnaval e a comida mineira agora são uma manifestação cultural de Belo Horizonte. O prefeito em exercício, Álvaro Damião, sancionou hoje o projeto de lei que reconhece a gastronomia e o carnaval como manifestações culturais da capital. A proposta é da vereadora Fernanda Altoé, do Novo, que reconhece toda atividade que promova a gastronomia mineira clássica ou contemporânea, incluindo a cozinha dos bares e botecos da capital, como manifestações identitárias da cidade. As escolas de samba, os blocos caricatos e os de rua também entram nesse pacote. A lei tem como objetivo prestar apoio por parte do poder público para a realização dessas atividades. A Emater, a Universidade Federal de Lavras, a EPAMIG e a UFMG vão divulgar no próximo mês de agosto um estudo sobre o DNA do queijo Minas artesanal do Cerro. Os pesquisadores selecionaram 32 propriedades da região para realizar o levantamento. Eles vão analisar micro-organismos do queijo e a saúde do rebanho leiteiro. O objetivo é identificar as bactérias que garantem o sabor característico do queijo, além de avaliar a qualidade sanitária do leite. Quando o estudo estiver concluído, será possível rastrear os produtos e inibir falsificações. Em dezembro de 2024, o modo de fazer o queijo artesanal foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. E eu fiquei com vontade de comer um queijo. Assunto que interessa todo mundo. Os vereadores definem presidência e relatoria da comissão que vai discutir preço da passagem do transporte coletivo de BH. Repórter Milene Alves traz os detalhes.
Vereadores elegeram nesta segunda-feira o presidente e o relator da comissão especial, que foi criada para analisar projeto de suspensão do aumento das passagens de ônibus em Belo Horizonte. Irlan Melo, do Republicano, será responsável por comandar os trabalhos, enquanto José Ferreira, do Podemos, vai cuidar da relatoria. Desde dia 1º de janeiro, as passagens das linhas convencionais passaram de R$ 5,25 para R$ 5,75. Já as linhas circulares e alimentadoras, que antes custavam R$ 5,00, agora custam R$ 5,50. Depois de elaborado o parecer do projeto, o texto poderá ser votado pelo plenário em turno único. Repórter Milene Alves. Obrigado, Milene. O intervalo entre as viagens do metrô de BH vai aumentar neste fim de semana. Segundo a empresa responsável pela concessão do metrô, a mudança é devido à nova etapa de obras que começa nos dias 15 e 16 de março. Neste fim de semana será realizada a substituição de dormentes do sistema, causando uma demora de 28 minutos entre as viagens. Normalmente, o intervalo aos sábados e domingos é de 15 minutos. Com as obras, o embarque e desembarque dos passageiros nas estações Calafate, Carlos Prates e Lagoinha vão ser em apenas um lado da plataforma. Essas informações você vai encontrar nas telas digitais e no sistema de sonorização, além de haver funcionários para orientar os usuários do transporte quanto à mudança. E a repórter Milene Alves volta agora para falar da BR-040, que tem cobrança de pedágio a partir desta terça-feira. Vamos acompanhar? Começa nesta terça-feira, dia 11, a cobrança do pedágio entre trechos da BR-040 entre Belo Horizonte e Cristalina, em Goiás. As praças estão espalhadas em 7 municípios mineiros e têm valores que variam entre R$ 11,30 e R$ 15,50 para automóveis e caminhonetes de até 2 eixos. A concessionária que vai administrar o trecho, 20 Highways, promete investir R$ 12 bilhões na rodovia pelos próximos 30 anos. O valor inclui manutenção, melhorias em infraestrutura, segurança e serviços como pavimentação, sinalização e atendimentos essenciais. Ainda sobre a cobrança de pedágio, motocicletas e veículos oficiais serão isentos de taxa e motoristas que utilizam o sistema de pagamento automático terão 5% de desconto. Já a tarifa para usuários frequentes será progressiva, com descontos de até 70%, dependendo da frequência de viagens na mesma praça de pedágio. Repórter Milene Alves. E daqui a pouco, à 13h, será realizada uma audiência pública pela Comissão de Defesa do Consumidor na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para discutir os impactos da instalação do novo pedágio da MG10. Foram convidados representantes da CEINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, do DR, Departamento de Estradas e Rodagens do Estado, do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e do PROCON estadual. Júnior, esse trem está uma polêmica, né? Polêmica. Vou até completar aqui, Juliano. O projeto Lote Rodoviário Vetor Norte é uma iniciativa do governo de Minas Gerais e abrange a concessão de 123 quilômetros de rodovias que passam por municípios como Belo Horizonte, Lagoa Santa, Vespasiano e Sete Lagoas. Juliana, eu entendo o seguinte, essa iniciativa do governador Romeu Zema me incomoda profundamente. Primeiro que a gente já paga um IPVA, que não é usado para nada, só serve para tirar nosso dinheiro e pagamos também esses pedágios. Agora, para mim é um absurdo, é uma aberração o governador querer colocar esses pedágios na região metropolitana, sendo que muitos moram em cidades perto de BH, Vespasiano, Santa Luzia, Lagoa Santa e tantas outras. E aí você vai imputar ao trabalhador, aquela pessoa que vai e volta todo dia, um valor desse. Isso para mim é uma aberração. Você está incomodado e a torcida do Galo também, né? Porque assim, a do Cruzeiro do América, todo mundo da região metropolitana, ali de Lagoa Santa, ali da Serra do Cipó, de Santana do Riacho, Conceição do Mato Dentro, ninguém fala em outra coisa. Eu acho que tudo isso que você falou, total razão. Mas tem uma coisa que me incomoda mais ainda, que é a falta de diálogo, né? Para esse assunto específico que o governador já tinha batido o martelo, quem primeiro movimentou essa história foi Lagoa Santa, que fez uma audiência pública na Câmara Municipal. Daí o negócio começou a tomar corpo. Agora a Assembleia de Minas Gerais está fazendo esse trabalho de chamar
as autoridades para poder conversar. Gente, mas isso tinha que ser feito antes. Minas Gerais não é de hoje que a gente está sofrendo uma falta de diálogo com todos os setores. E política é dialogar. E vou até acrescentar uma última coisa, uma incoerência, porque cobra do governo Lula com relação a preços e quer colocar no bolso de todo mundo mais gasto e mais despesa. Olha só, rodovias que cortam Minas podem ter alteração no fluxo para serviços de manutenção. Os detalhes com a repórter Letícia Bessa. As rodovias MG 050, BR 265 e BR 491, que cortam Minas Gerais, passam por serviços de manutenção e conservação até o próximo sábado, dia 15. A Via Nascentes, concessionária responsável pelas estradas, informa que começou as intervenções nesta segunda-feira, dia 10, e que todos os serviços estão com sinalização adequada para orientar motoristas. A concessionária também adianta que será necessário o fechamento alternado de faixas e operação pare e siga para a realização de alguns serviços. A principal obra do trecho sob concessão está localizada em Passos, no sul de Minas. As intervenções incluem implantação de acesso ao distrito industrial da cidade e a duplicação de trecho no sentido Passos para garantir segurança e fluidez da via. Repórter Letícia Bessa. Obrigado, Letícia. Mostra que a gente está feliz com o trabalho da Letícia e ela muito competente, como sempre. E atenção, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos emitiu um alerta contra a ação de golpistas que tentam ganhar dinheiro com anúncios sobre abertura do período de inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado. O Ministério reforça que o prazo para as inscrições ainda não foi aberto. O edital para a segunda edição do chamado Enem dos concursos só deve ser publicado pelo governo federal no final deste mês de março. A previsão é que as provas objetivas e subjetivas sejam aplicadas no próximo mês de agosto. As Justiças Comum e Militar de Minas Gerais converteram de flagrante para preventiva a prisão do policial Daniel Wanderson do Nascimento, de 49 anos, suspeito de agredir uma oficial de justiça com uma cabeçada no rosto. Um absurdo. No último sábado, no Dia Internacional da Mulher, em Ibirité, na Grande BH. A vítima, a oficial Maria Sueli Sobrinho, de 48 anos, estava trabalhando e foi agredida quando tentava entregar uma intimação a um homem de 27 anos. A defesa de Daniel defende que o ato de violência só tem a versão isolada da vítima e alega inocência. O policial tem um histórico de 8 crimes, sendo 4 no âmbito da Justiça Comum, na primeira vara criminal de Ibirité, e outros 4 no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. E falando agora em direito das mulheres, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Belo Horizonte iniciou processo para eleição de novas representantes. Entidades organizacionais não governamentais e outros movimentos sociais têm até o dia 31 de março para se candidatarem. Os registros de candidatura podem ser feitos de forma presencial na Secretaria Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, das 9 da manhã às 4 da tarde. Outra opção é preencher um formulário online no site da Prefeitura de Belo Horizonte, no endereço pbh.gov.br. A Assembleia da Eleição está prevista para o dia 15 de abril. Na madrugada desta terça-feira, um homem de 36 anos, funcionário de uma empresa de mineração, foi baleado durante o intervalo de trabalho em um banco, no bairro Vila Formosa, região do Barreiro, em BH. A vítima foi encontrada com um ferimento no lado esquerdo do peito por uma senhora que passava pelo local. Ela imediatamente alertou os colegas de trabalho dele. O homem foi socorrido, levado à UPA Barreiro e transferido posteriormente para o pronto-socorro João 23. Segundo a Polícia Militar, a vítima possui registros no sistema penitenciário, mas a motivação do crime ainda é desconhecida. Até o momento, ninguém foi preso. Trabalhadores da educação municipal encerram greve em Belo Horizonte. O repórter Giovanni Rodrigues tem as informações. Funcionários terceirizados da educação municipal decidiram encerrar a greve de forma definitiva.
O comunicado veio após uma reunião de negociação entre os sindicatos, a MGS e a Prefeitura da capital, nesta segunda-feira. No encontro, a Prefeitura decidiu manter a proposta de reajuste de 7% para os servidores, nos salários e no Vale Alimentação, e sem prejuízos dos dias paralisados, incluindo o Vale Alimentação, sem nenhum tipo de punição aos grevistas. A categoria reivindicava a recomposição da inflação e 10% de ganho real, equiparação salarial entre os professores e outros trabalhadores da MGS, fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho sem redução nos salários. O Sindred, Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de BH, informa que, apesar de aceitar a proposta de reajuste de 7%, o clima final foi de compreensão da necessidade de manter a mobilização ativa e reforça que é inaceitável que a Prefeitura de Belo Horizonte pague os piores salários e tenha uma das maiores jornadas de trabalho da região metropolitana. Os servidores da educação estavam debatendo sobre o início da greve e quais seriam as reivindicações da categoria desde o dia 3 de dezembro de 2024. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigada, Giovanni. Olha só, e no próximo bloco, definida para sábado, a final do Campeonato Mineiro. E o presidente Lula visita fábrica em Betim. E no sábado, no Mineirão, sai o grito de campeão na decisão do Mineiro entre Atlético e América. Falando ainda do Galo, tem atacante sendo pretendido por clube brasileiro. E falando também de artilheiro, tem um artilheiro no Cruzeiro que o Léo Jardim está acreditando muito no potencial dele. É um gringo. Quem conta tudo é a repórter Sara Zeferino, direto da redação. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Júnior, Juliana. Deivinho vai embora? Como é que é? Deivinho vai embora? Olha, tá balançado com a oferta, viu? Boa tarde para você, para Juliana, a todos que nos acompanham aqui no Rede Notícia. Vamos começar então com esse tópico do Daverson. O Fortaleza está monitorando o atacante do Galo. Tem interesse na contratação do centroavante atleticano, que tem contrato com o clube mineiro até o fim desta temporada. Fortaleza pretende fazer uma oferta para levar Daverson e oferecer a ele um contrato de 3 anos no clube. Então pode ser uma oferta aí muito agradável ao atleta, né, ao atacante, que não está tendo muito espaço nesse time do Cuca, mas a temporada está só começando, né? Mesmo que não tenha muito espaço, o Daverson ainda é uma peça que compõe o elenco atleticano em 2025. Já que estou falando do Galo, vamos falar então da final do Campeonato Mineiro no próximo sábado, né? O jogo de volta da competição, porque já temos data, horário e local confirmados. O jogo será no próximo sábado, às 4h30 da tarde e, de novo, no Mineirão. Esse é o destaque desta terça-feira, porque o América decidiu mandar o jogo lá, né? Normalmente seria no Independência, mas devido ao resultado do primeiro jogo, a goleada por 4-0, o América decidiu mandar essa partida no Mineirão, até para fazer uma arrecadação mais financeiramente melhor, né, pro América, que teve até a oportunidade de vender a operação deste jogo para o grupo Metrópolis por R$2 milhões, mas preferiu manter a operação própria desta partida, desta grande decisão. Essa informação foi publicada aí pela Itatiaia. Agora, falando rapidinho do Cruzeiro, segue só treinando, viu? E preparando aí para o amistoso do sábado contra o Botafogo. Por hoje é tudo isso. Júnior e Juliana, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Sara. Olha, o Brasil registrou mais de 500 mil casos prováveis de dengue entre janeiro e março deste ano. Nesse período foram confirmadas 235 mortes pela doença. Outros 491 óbitos estão sob investigação, segundo dados do Ministério da Saúde. De acordo com o painel de monitoramento da pasta, 55% dos casos prováveis de dengue registrados este ano foram entre mulheres e 45% entre homens. A faixa etária que mais concentra casos está entre 20 e 40 anos. Minas Gerais ocupa o segundo lugar no ranking de casos por estado,
com mais de 57 mil registros prováveis, atrás apenas de São Paulo, que conta atualmente com quase 300 mil casos sob investigação. Em Minas Gerais, registrou a segunda morte por chikungunya em 2025. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas confirmou o óbito em Ipatinga, no Vale do Aço. A informação consta no painel de monitoramento da Secretaria. A vítima é um homem com idade entre 80 e 89 anos que apresentava comorbidades, incluindo hipertensão e diabetes. O primeiro caso de morte por chikungunya em Minas em 2025 havia sido registrado em Arceburgo, no sul do estado. A Polícia Civil de São Paulo apreendeu cerca de 10.500 celulares roubados nesta segunda-feira durante a Operação Big Mobile. A ação contou com mais de 3.000 policiais em todo o estado e foi baseada em análise de 1.500 ocorrências, boletins de ocorrência e dados de geolocalização, que apontaram os principais destinos dos aparelhos roubados. Apesar de localizar pontos estratégicos, como um prédio no centro de São Paulo, limitações judiciais impediram a busca em determinados apartamentos. Em janeiro, o estado registrou 22 mil furtos e roubos de celulares, uma média de 30 por hora. Durante o carnaval, policiais disfarçados de super-heróis, Power Rangers, atuaram recuperando 89 celulares e prenderam 24 suspeitos. As investigações seguem para combater o comércio ilegal de aparelhos. A Agência Nacional da Aviação Civil anunciou na madrugada de hoje a suspensão das operações da Voo e Paz. De acordo com a assessoria, por questão de segurança das operações, foi aguardado o pouso do último voo da empresa. Todas as operações da Voo e Paz estão canceladas a partir de hoje. Os passageiros que foram atingidos devem procurar a empresa ou a agência de viagem responsável pela venda do bilhete para reembolso ou a reacomodação em outras companhias. Em 9 de agosto de 2024, um avião da Voo e Paz caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, matando todos os 62 passageiros. A fiscalização na empresa a partir da tragédia resultou na decisão tomada hoje, 7 meses depois do ocorrido. A repórter Letícia Bessa volta ao Rede Notícias para falar sobre o Ministério Público, que denunciou o caminhoneiro envolvido em acidente na BR-116. Vamos acompanhar. O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra o caminhoneiro de 49 anos envolvido em um acidente na BR-116 que resultou na morte de 39 pessoas em dezembro do ano passado, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. A denúncia sugere o julgamento por homicídio qualificado. O proprietário da empresa responsável pelo veículo também foi denunciado pelo crime. O processo foi encaminhado para a primeira vara criminal de Teófilo Otoni, que vai decidir se aceita ou não a acusação. O caminhoneiro e o empresário foram indiciados pela Polícia Civil de Minas no dia 25 de fevereiro por homicídio e lesão corporal. O condutor do veículo fugiu do local do acidente e não prestou socorro às vítimas. Já o empresário foi indiciado por falsidade ideológica, porque ele era o responsável pelo preenchimento de pesagem falsa do veículo e das pedras em notas fiscais para escapar da fiscalização. O acidente aconteceu no dia 21 de dezembro, quando um ônibus de viagem interestadual com 45 passageiros pegou fogo depois de se envolver em um acidente com uma carreta e um carro na BR-116, em Teófilo Otoni. O ônibus saiu de São Paulo e seguia para a Bahia. As investigações apontam que a carreta levava 2 blocos de quartzito, com peso superior à capacidade máxima de cada reboque. Segundo a Polícia Civil, a velocidade do veículo também estava acima de 90 km por hora no momento do acidente, 12,5% acima do permitido na via. A velocidade associada ao excesso de peso seriam a causa do acidente. Repórter Letícia Bessa. Obrigado, Letícia. O presidente Lula está em Betim, na fábrica da Stellantis, e no momento quem discursa é o governador Romeu Zema. Na verdade, o ministro que está falando no momento. Vamos acompanhar?
presidente Geraldo Alckmin. Queria cumprimentar de forma muito especial os trabalhadores e trabalhadoras do maior polo automotivo da nossa querida Minas Gerais. Já se vão quase 50 anos dessa linda história. Quem aqui já está na segunda ou terceira geração de metalúrgicos na família? Eu tive vários presidentes, primos, aqui na Fiat, criando as suas famílias com o suor do seu trabalho nessa grande companhia. Mas, infelizmente, não é possível esquecer. O desgoverno passado não acreditava na nossa indústria. Mas, graças ao senhor e ao vice-presidente Alckmin, ao ministro Haddad, ao trabalho incansável do ministro Rui, à sua equipe, ministra Macaé, a indústria, a nossa história voltou a ser respeitada. Estamos aqui para celebrar mais um avanço para o povo de Betim, da nossa Minas e do Brasil. Um avanço que começou com a visão, mais uma vez, do presidente Lula, lá atrás, ao apostar nos carros flex no Brasil. A Fiat comprou essa ideia ainda em 2003, no seu primeiro mandato, presidente Lula, onde eu tive a honra de servir ao Brasil à frente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A gente ouviu o ministro de Minas e Energias, Alexandre da Silveira. Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos mandar sua mensagem ou vídeo no WhatsApp 31996 80 29 10. Contribua com Rede Notícia. O nosso jornal também está no YouTube, Rede Notícia. E só lembrando, a partir do dia 17 de março, na próxima segunda, o Rede Notícia muda de horário e começa ao meio-dia. Até amanhã. Até amanhã.